Bom dia, turma. Na aula de hoje, eu vou falar sobre os limites do esporte, tá? Eu elaborei mais um esquema ali para vocês, para melhor entendimento, tá bom? Então vamos lá. Vou começar já a aula com uma pergunta para vocês. Vocês já acordaram sem energia nenhuma? Ou foi fazer algum exercício e não rendeu nada? Se a resposta for sim, você pode estar passando por um caso de desgaste físico, né? Então existem diversos motivos para que esse quadro, que pode ter origem física ou psicológica. O ritmo muito puxado do dia a dia ou uma sequência de doenças podem ser os motivos também. A má alimentação e noites mal dormidas são outros fatores que podem estar na raiz do problema, tá? Então a origem também pode vir do esporte. O excesso de treinamento pode acarretar na fadiga muscular, que pode ser evitada com um treino equilibrado, uma boa alimentação e a quantidade necessária de descanso, tá? Aí eu vou falar um pouquinho sobre as principais causas desses desgastes ou desses limites, tá? Que são eles a ansiedade, a fraqueza, a baixa imunidade, o estresse, a anemia, a fadiga e a depressão, tá? Aí eu vou falar sobre a ansiedade. A ansiedade é algo necessário para os seres humanos. Então ela antecede momentos em que precisamos entrar em ação, mas contudo em excesso. Pode ser prejudicial e causa um efeito oposto, tá? Podemos sentir ansiedade a maior parte do tempo sem nenhuma razão aparente ou apenas às vezes, mas tão intensamente que nos sentimos imobilizados. A sensação de ansiedade ela pode ser desconfortável, que para evitá-la, podemos deixar de fazer coisas simples por causa do desconforto que elas podem nos causar, tá? Temos a fraqueza. A fraqueza, ela pode ser chamada de fadiga crônica, tá? E sua origem ela pode ser diversa, desde doenças que podem causar essa fraqueza, como a apneia de sono ou alguma infecção, tá? Até uma recuperação incompleta depois de alguma infecção ou outra enfermidade. O quadro ele pode ser instável, melhorando em alguns momentos para logo retornar. O diagnóstico é muito complexo e muitos médicos não estão suficientemente preparados para detectar essa moléstia a seus pacientes, tá? A moléstia pode ser, como se fosse a descrição de doença também, tá? Temos a baixa no sistema imunológico, ou a baixa imunidade, tá? Ela tem a ver com a diminuição da capacidade do corpo de se defender das ameaças externas. São diversos motivos para isso, incluindo vírus, bactérias ou fungos. Ela surge logo após a pessoa se recuperar de uma doença, mas também ela pode ser resultado de exposição à radiação, sedentarismo, consumo de muitos alimentos gordurosos ou excessivo de álcool, tabagismo, estresse, o excesso de peso ou doenças autoimunes, como o HIV. Beleza? Temos o estresse. O estresse, ele pode ser caracterizado por sensação de desconforto, medo, irritação, preocupação, indignação ou frustração da pessoa. E tudo isso pode ser causado por motivos diversos. De difícil diagnóstico, sua origem ela pode ser desconhecida, mas geralmente está ligada a situações que causam apreensão ou preocupação, tá? Como começar uma escola nova ou mudar-se para outra cidade ou até terminar um relacionamento pode ser um motivo de estresse, tá? Temos a anemia, tá? A anemia ela é definida pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que é uma condição pela qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está em níveis abaixo do normal, devido à carência de nutrientes essenciais para o organismo. A maior parte das anemias é causada por deficiência de ferro, tá? Ao redor de 90% dos casos, sendo ele essencial na fabricação de células vermelhas do sangue e no transporte do oxigênio por todas as células do corpo. A anemia ela também é causada pela falta de zinco, de vitamina B12 ou de proteínas, tá? Para quem é anêmico, a parte dos olhos ela fica meio esbranquiçada ou até amarelada em casos de anemia, tá? Os problemas que a anemia ela provoca vão desde a fadiga generalizada, a anorexia, palidez da pele e mucosas, tá? E é possível conferir a existência da anemia analisando a coloração da parte interna dos olhos ou da gengiva, como eu já falei, tá bom? A menor disposição para realizar atividades, dificuldade de aprendizagem e apatia. Para o correto diagnóstico, é necessário fazer exames para verificar o nível de hemoglobina no sangue. Como tratamento, a administração de suplementos para compensar as deficiências
é uma opção, tá? Mas, no entanto, em longo prazo, a reeducação alimentar é a forma mais eficaz de sanar essa doença. O consumo de alimentos ricos em ferro e uma dieta balanceada, elas são as melhores saídas para o problema, tá? Eu vou falar sobre o hipotireoidismo, mas eu não coloquei ele no meu esquema, tá? Mas nada tão menos ou mais importante, tá? A glândula tireoide, ela é responsável pela síntese de importantes hormônios em nosso organismo. Hormônios esses que controlam o metabolismo do corpo. Quando o índice de algumas dessas substâncias está muito abaixo, temos o hipotireoidismo, tá? Cujos principais sintomas são o cansaço, a sonolência, a dificuldade de perder peso, unhas e cabelos secos e esbranquiçados, e quebradiços, desculpa, tá? E são vários fatores que podem desencadear esse problema de hipotireoidismo, tá? São umas doenças autoimunes, né? Que acontecem quando o próprio sistema imunológico destrói as células saudáveis do corpo. Temos a cirurgia de tireoide, que remove a parte dela, afeta seu funcionamento. Temos o tratamento contra o câncer, que usa a radioterapia, ela também costuma afetar essa glândula. Temos a fadiga, a sensibilidade ao frio, a prisão de ventre, inchaço no rosto, fraqueza muscular, colesterol alto, são diversos fatores que podem desencadear esse problema de tireoide, tá? Alguns sintomas são a falta de energia, né? Então, a sensação de falta de energia, ela impede que façamos as mais simples atividades. A moleza do corpo, ela pode ter diversas origens, desde noites mal dormidas até o estresse do dia. Mas pode ser também como uma causa de algum tipo de desequilíbrio hormonal, né? E falta de alguma vitamina, tá bom? Temos a desmotivação e o desconforto, tá? Que a falta de motivação, ela pode ter origem a uma situação que está por vir, tá? Mas que você anseia para que ela não aconteça. Temos a dificuldade de concentração, tá? Então, o excesso de atividades, ele pode gerar dificuldades em se concentrar, assim como o excesso de preocupação, né? Que é uma situação que não se resolve, ou mesmo com doenças de depressão. Tá? Essa sensação de impotência, ela compromete a realização de atividades simples, gerando diversas situações para dispersar a concentração. Temos a dificuldade em tomar decisões, né, que esse transtorno ele é caracterizado pela dependência excessiva nos outros, né, para tomar decisões. Então eu vou ficar sempre dependendo de outras pessoas para tomar as minhas próprias decisões, tá? E temos a fadiga, né, que fora essas questões, quem tem o estilo de vida que se leva podem favorecer a fadiga, né? Então tem a falta de sono, a rotina de vida estressante, o excesso de atividades físicas aliado à falta de descanso adequado pode trazer a fadiga, tá? A alimentação inadequada também, beleza? E temos um pouco sobre o síndrome da fadiga crônica, né? Ela pode ser explicada como uma fadiga extrema, né, que piora com uma atividade física ou mental e não melhora com o repouso, né? Suas causas elas não são claras, mas a hipótese mais aceita é que ela surge como uma combinação de fatores. Então, um desses fatores ele pode ser a infecção viral, que após a recuperação não apresenta melhoras no aspecto da disposição do paciente ou do atleta, né? E problemas no sistema imunológico podem ser outra causa dessa síndrome, assim como os desequilíbrios hormonais, beleza? E alguns sintomas, além da fadiga, outros sintomas que caracterizam essa síndrome, ela pode ser a perda de memória ou de concentração, a garganta inflamada, dor muscular e dores de cabeça, entre outros, tá? E por fim, temos a depressão, tá? A depressão, ela é uma doença comum, mas de difícil diagnóstico. É uma das principais causas de desgaste físico. Esse transtorno, ele é mental e se confunde com a tristeza, desânimo e indiferença, né? Comuns à natureza humana. A depressão, ela é identificada quando as variações de humor passam a afetar as atividades do cotidiano.
né? Então, o diagnóstico da depressão ela é estipulado por entidades médicas como a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e a Associação Americana de Psiquiatria. Tá? Essas entidades elas determinam que, para que seja diagnosticado com a doença, uma pessoa ela deve apresentar ao menor 5 sintomas do transtorno. Né? Então, entre os sintomas, um deve ser obrigatoriamente o humor oprimido. Então, se a pessoa apresentar os 5 sintomas expressos na depressão, e um deles for um humor deprimido, que é a tristeza, ela pode ser um dos principais starts da depressão, tá? E outros sintomas, eles podem incluir alterações de sono ou no peso, no apetite também, além de extremas sensações de cansaço e falta de concentração. Vocês podem ver que a maioria desses transtornos e essas causas do limite do esporte, eles têm as sensações de cansaço e a falta de concentração como principais sintomas, tá? Aí eu botei aqui uns 5 mitos sobre a depressão. Não vou falar muito, só vou falar os sub-itens dele, tá? Que isso aí já foi um item de pesquisa para vocês. Tá? Então, o primeiro mito sobre a depressão é que ela é sinônimo de tristeza. Né? Então, um paciente ou um atleta que tem que pode estar com depressão, ele vai apresentar sim uma tristeza esmagadora. Segundo mito é que a depressão é um sinal de fraqueza mental. Né? Então, parte do estigma que envolve a depressão é que os outros vão encarar essa doença como um sinal de fraqueza. Né? Então, você vai juntar a fraqueza com a tristeza e já começa já traz uma preocupação para as pessoas próximas de uma pessoa que tem a depressão, tá? Que a depressão é sempre situacional. Né? Por que isso? Porque, embora a depressão muitas vezes apareça por conta de um fato pontual, ela, como a perda de um ente querido ou divórcio, ela não precisa desse tipo de faísca para começar, né? Ela é normalmente diagnosticada quando alguém sofre algum episódio prolongado de desesperança, de vazio ou até uma letargia. Quarto mito é que sintomas da depressão são todos mentais. Então, temos todos os sintomas associados à cabeça. Então, emoção, tensão, tristeza vão ser principais sintomas da depressão. E o quinto e último mito é que se você é diagnosticado com depressão, você usará antidepressivo o resto da vida. Não vai ter só aquele tempo determinado para o uso dos antidepressivos. Você vai seguir sua vida inteira tomando. Você pode até diminuir, mas você vai continuar tomando. Né? Então, apesar da descrença popular, a depressão é uma doença e estudos mostram que uma pessoa sofrendo de depressão, ela mostra alterações químicas do cérebro, né, principalmente em seus neurotransmissores, que transmitem impulsos nervosos entre as suas células. Tá? Então, se a depressão é diagnosticada por algum médico e o tratamento é via remédios, os antidepressivos, né? E em alguns casos é recomendada até uma psicoterapia como auxiliar para a compreensão desse distúrbio tão grave e que atinge muitas pessoas, não só no Brasil como no mundo, tá? É isso. No próximo vídeo vai ter a segunda parte sobre essa aula, tá? Um abraço.